Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal, o seu podcast diário, começando sempre ao meio-dia, aqui junto com vocês, nosso almoço juntos aqui. E se você quiser ver o replay desse podcast, você pode consultar pelo Spotify, ou se você está ouvindo no Spotify e quer ver ao vivo, vem para o Instagram, só você seguir Criminal na Prática, João Ricardo Batista, Thiago Bunin, que você vai conseguir acompanhar todos os dias o nosso podcast. E hoje nós estamos aqui com a presença ilustre do nosso criminalista de sucesso, ele, Marlon Ricardo, que está aqui junto com a gente para falar sobre esse tema tão importante, que é como fazer uma parceria na advocacia criminal, se isso é interessante, se isso não é interessante para a sua carreira, e como é que o jovem advogado pode fazer parceria, se ele tem que ter medo ou não de falar com um advogado mais experiente. Ou seja, tem muito assunto para falar hoje. Não é isso não, Marlon. Quero que você dê um bom dia pro pessoal, se apresente aí. Se, talvez, alguém não te conheça, que eu acho muito difícil. Bom dia, Rodrigo. É um prazer, como sempre, estar aqui. Esse projeto de você é um projeto maravilhoso, um projeto que realmente já não tem só o objetivo de democratizar o ensino para os advogados, mas tem conseguido isso com as aulas gratuitas, com o Criminal na Prática, com todo o conteúdo que vocês produzem com frequência. Agradeço demais o convite para estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante e já respondo ao nosso querido amigo que perguntou aqui, dizendo que não, nós não somos irmãos. Apesar de tudo, não somos irmãos. Exatamente. Inclusive, eu fiz audiência com o irmão do Marlon esses dias. Aí sim, o irmão do Marlon. É bem parecido, inclusive. Acho que o Thiago tá aí, ele mandou um irmãozinho ali. Eu já te mandei solicitação aqui, Thiagão já está entrando aí para acrescentar nesse nosso super debate de hoje aqui. A gente vai falar sobre parcerias. Bom, vamos começar aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o Marlon. Ô Marlon, você acha que aquele advogado que está começando a carreira, seria uma boa para ele fazer parcerias ou você acha que é inviável para quem está começando? Eu acho que para quem está começando é até melhor de fazer parcerias do que para quem já está há muito tempo. Porque quem está há muito tempo, normalmente... Bom dia, Thiago. Tudo bem, meu irmão? Fala, rapaziada. Bom dia a todos vocês. Segue aí, Marlon. Normalmente, quem já está advogando já faz um tempo, ele vai ficar mais reprimido de fazer essa parceria do que quem está começando. Eu acho que a parceria é uma excelente alternativa para você conseguir, inclusive, seus primeiros clientes. Porque quando você está começando, você tem um alvo fácil, que são os seus colegas de faculdade. Você conviveu com eles durante 5 anos, então você já consegue identificar aqueles que vão para cada tipo de área no final da faculdade. Então, quem vai para o civil, quem vai para a família, quem vai para o trabalhista e assim por diante. Então, só de saber disso, você já tem pessoas que você pode contatar, que já te conhecem, e se você fez uma faculdade legal, se você se comportou bem na faculdade, não foi só mais um aluno, você pode pegar, usar essa pequena autoridade que você já construiu para abordar essa pessoa que fez faculdade com você. Então, o cara que está saindo da faculdade, ele tem mais possibilidades, inclusive, do que quem já está há mais tempo. Sabe que legal? Assim, eu não tenho a experiência da parceria na advocacia, porque eu advoguei muito pouco tempo, mas eu posso falar para vocês que, por exemplo, para cursos online, para a gente fazer lives, para a gente poder crescer, o que a gente faz aqui no Clube Criminal, ele é uma parceria com diversas pessoas, né? E quando a gente sai do mundo jurídico, às vezes é muito difícil você conseguir atrair pessoas para poder falar para advogados, né? A gente quer sempre trazer pessoas diferenciadas aqui no nosso podcast. E eu me surpreendi quando eu comecei a entrar em contato com as pessoas e perguntar: você quer fazer o nosso podcast lá? A gente fez, claro, toda uma apresentaçãozinha formal para conseguir trazer as pessoas, para as pessoas conseguirem participar. Por exemplo, pessoas que a gente não tem tanto contato, né? Para conseguir com que pessoas diferenciadas venham aqui e façam esse podcast. É a mesma coisa, acho que com a advocacia, não sei, o Marlon vai poder falar melhor sobre isso. Esse networking de você não ter medo de tentar. O não você já tem, aquela famosa frase, o não você já tem. E às vezes a pessoa fica receosa. Eu tenho um júri para fazer e quero entrar em contato com o Marlon, que é um cara que faz sempre júri, para ver se ele faz comigo. Você acha que isso seria errado? Você acha que isso é possível? Como é que você vê essa situação, Marlon? Aí voltando já para a advocacia mesmo. Eu acho que vai além do simples network. Todo mundo fala e repete essa frase, né? Network é muito importante, você tem que conhecer pessoas, você tem que buscar estar em ambientes novos. Eu mesmo falo isso com frequência, mas, ao meu ver, existe uma pequena diferença em relação à parceria e o network. O networking é algo mais abrangente, é algo menos técnico que você precisa tomar menos cuidado. A parceria é algo um pouco mais formal, até porque envolve não apenas uma simples indicação,
Envolve duas pessoas sentarem, definirem valores, quanto vai ficar com cada um, quanto vai ficar em cada circunstância, se vai ser dinheiro desse primeiro cliente só, se vai ser dinheiro de um eventual cliente que venha no futuro em decorrência desse cliente. Então demanda uma tratativa que depende do network, porque você tem que buscar alguém que você conhece ali, mas vai além. Quando a gente fala de parceria, e com certeza, assim como nós, eu lembro que eu tenho uma foto até hoje no meu Facebook, lá nos destaques, Rodrigo, que é aquela foto que somos eu, você e o João Imperato, na época que nós éramos os mais dinossauros, só a gente fazia vídeo na internet, e tem aquela foto lá, tá lá em destaque, eu não uso muito o Facebook, mas ela tá lá em destaque, porque a troca, ela vai além da parceria de você trocar clientes por honorários, a troca, ela é muito importante de todas as formas, a gente troca conhecimento, a gente troca amizade, a gente troca preocupação, a gente troca uma série de coisas. Só que, especificamente falando da parceria, a gente tem que sair um pouco daquele usual, indica um cliente que eu te indico um cliente. Ao meu ver, isso não é parceria. É essa foto mesmo. Olha lá como eu tinha metade do peso que eu tenho hoje. Metade da idade. 2015. Caraca. Interessante. Vocês viram? Ali eu era mais irmão dele agora, porque agora eu tô mais gordo e ele continua magro. Não, ali eu tava gordo e você tava mais magro. Aqui eu tô indo pro caminho errado agora. Bons tempos. Marlon, não sei se você terminou o teu raciocínio, até interromper ali. Não, o que eu achei interessante foi uma pergunta que, aquilo que você falou do networking, né? E a Fran também falou networking é essencial. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco disso, porque a gente estava falando isso ontem, né, como do zero, né, da advocacia, que deu aquele probleminha no áudio ali ontem, então o nosso podcast vai ser mais remarcado, mas a gente estava falando justamente isso, que para o advogado iniciante o networking é importante. O que é o networking? Você sair da sua zona de conforto do escritório em que você está e começar a se relacionar com pessoas. Ir para as comissões da OAB, participar das reuniões, começar a conhecer pessoas, começar a fazer um networking, que é o contato. Essa é uma coisa. A outra coisa que evolui, que é diferente, que é o que a gente vai falar aqui hoje mais aprofundado, é a parceria. É eu pegar e entender que, cara, se eu junto com o Thiago e com o Marlon, apesar de nós três termos, por exemplo, cursos diferentes, nós nos somamos. Nós agregamos coisa quando nós estamos juntos, do que nós separamos. Então, às vezes você tem aquele cliente, você fala assim, eu não vou fazer parceria com o fulano, porque se eu fizer, ele vai tomar o meu espaço naquela região, ou vai tomar o meu espaço na cidade. E aí eu acho que é bem diferente, né? Você assume isso. Olha, além do meu network, além de conhecer pessoas, que é muito importante, eu vou fazer parcerias. Eu vou pegar aquele caso que talvez eu não atue tanto, vou chamar uma pessoa diferenciada para fazer. Eu faço parcerias quase toda semana com execução penal, por exemplo. Todo mundo sabe que eu não gosto, eu falo, grito para todo mundo que eu não gosto de execução penal, mas ainda assim, como a gente está há muito tempo fazendo isso de internet, acredito, eu julgo que seja isso porque eu nunca mexi com CEO de Google, mas eu sou muito bem posicionado no Google. E normalmente quem procura no Google, procura execução penal. Então o cara me liga aqui, toda semana alguém me liga de execução e eu vou só repassando, porque não é uma área que eu trabalho, não quero trabalhar. Os meus clientes, quando chegam na execução penal, sabem que eu não vou trabalhar, que eu vou repassar para outro advogado, e assim eu vou passando. Assim como já teve um caso que eu não me senti confortável de advogar, que eu encaminhei para o João. Perguntei para o João se ele topava atender o cliente, ele atendeu o cliente e foi para ele. Então, a parceria, mesmo entre advogados criminalistas como somos, ela pode ser feita. Então, o Thiago pode ter uma área que ele não gosta de atuar que eu goste, eu posso ter uma área que eu não gosto de atuar que o Thiago goste, e aí a gente vai trocar, a gente vai sentar, vai conversar e fazer uma parceria. Olha só, até falando disso que o Marlon falou, né? Quando a gente fala em parcerias, você tem duas opções. Aquela que a gente primeiro pensa, né, que é você ter parcerias com advogados que atuam em outros ramos que você não atua. E aqui é uma indicação muito legal, porque eu e o Marlon pagamos um preço muito caro, e talvez a gente de uma geração... O Marlon talvez antes de mim, mas somos de uma mesma geração que escolheu no estado onde a gente está pagar esse preço muito caro, de botar a bandeira, levantar a bandeira e falar: nosso escritório é um escritório de advocacia criminal. No meu escritório só entra causas criminais. Eu brinco com meus alunos que se me trouxerem um inventário de 10 milhões, eu não vou atuar naquele inventário.
tá? Eu não vou atuar porque eu não sei nem como é que começa o inventário. Eu não sei se eu faço um habeas corpus para abrir um inventário ou se é uma resposta à acusação. Qual que é a peça que inaugura um inventário, né? Então, essa primeira parceria com pessoas de outra área é o que pode fazer você conseguir, mesmo no começo da profissão, levantar uma bandeira de sou um advogado criminalista. Você não precisa deixar de pegar aqueles casos que apareçam para você de um inventário, de um caso cível, de uma reclamação trabalhista, mas que você tenha parceiros, né, advogados de outro escritório que façam essa área, né, que você não faz. Essa é a primeira parceria e é aquilo que começa a fazer você ser visto como um advogado criminalista. Pô, a pessoa vê que você levanta aquela bandeira. E isso te traz cliente, viu? Porque aquele cara que chegou com uma reclamação trabalhista para você, já te passo, Rodrigo. Aquele cara que chegou com uma reclamação trabalhista para você e ouviu de você, eu sou o criminalista, no dia que ele precisar, e ele não precisa precisar, no dia que ele tiver numa roda de amigo e que alguém falar, preciso de um advogado criminalista, a primeira pessoa que ele vai lembrar é você. E você não perdeu no começo da carreira aquele honorário que você precisava, porque no começo da carreira era importante aquele cliente da reclamação trabalhista para você, que você passou para algum outro colega e fez uma parceria, tá? Rodrigo, vai, depois me devolve. Não, é porque vocês estão falando de um ponto que eu não tinha pensado, na verdade, né? Que é assim, quando o cliente vem e eu entrego o cliente para um colega. Isso também é uma parceria, né? Tipo, chegou um cliente de execução penal. Como é que funciona? Porque aí eu quero entender a cabeça aí da advocacia. Não sei se vocês podem falar. Como é que funciona essa parceria? Eu recebi um cliente e esse cliente é de execução, ou então chegou na parte de execução de pena ali, eu não quero trabalhar com ele. Eu passo isso integralmente para um outro cliente como uma indicação, ou a gente faz uma parceria, uma sociedade mesmo, em que, olha, a gente vai advogar junto e a gente vai rachar ou vai fazer uma distribuição. Depois vocês falam sobre distribuição aí de honorários. Mas como é que funciona essa primeira? Não sei se tem uma regra também. Enfim. Eu quero ouvir o Marlon antes, que é mais experiente, para ver se eu estou fazendo certo. Eu não tenho dó nenhuma de mandar o cliente para outro advogado. Eu acho que o Thiago falou da gente se destacar como criminalista e ser criminalistas puros, a parceria nos ajuda demais, porque até para você poder fazer parceria com um civilista, por exemplo. Então eu chego com um cara que é o especialista em direito de família aqui da cidade, ou seja, ele vai estar envolvido diretamente nos divórcios da cidade, ele vai estar ciente das questões que envolvem a violência doméstica, por exemplo. Então eu chego nele e vou dizer para ele, falar, olha, doutor fulano de tal, eu sou Marlon, eu sou só criminalista, eu só faço direito penal, porque vai existir sim esse viés na cabeça daquele cidadão de pensar, pô, mas como é que eu vou passar alguma coisa para o Marlon e se o Marlon roubar o meu cliente? A gente tem que pensar desse lado também. Então eu vou chegar nele e vou dizer, olha, eu sou Marlon, eu só atuo com direito penal. Você pode, põe meu nome do Google, você não vai achar eu falando nada de uma coisa que não seja relacionada ao direito penal ou direito penal militar. Você não vai me encontrar falando disso porque eu não entendo. Assim como o Thiago disse, eu não faço a menor ideia de como que faz um divórcio. Eu não tenho a menor ideia. Só sei que existe, lembro vagamente do que eu estudei lá em 2003 a 2007, e eu não sei mais nada a respeito disso. Eu só li a parte do CPC que me interessa quando mudou o CPC em 2015, eu estudei o CPC anterior. Então, eu naturalmente tenho a minha deficiência e eu deixo claro isso para aquele parceiro, dizendo para ele, olha, eu não vou concorrer com você em hipótese alguma, eu quero fazer uma parceria contigo, eu quero conversar sobre dinheiro, porcentagem. Quando eu mando um cliente para alguém, eu quero uma contraparte financeira. Eu não vou atuar naquele processo. Eu não quero ter... Aí varia bastante. Eu não sei como é que tu faz, Thiago. Eu não coloco meu nome na procuração. Eu não coloco em nada. É 100% confiança. No máximo, eu tenho um contrato com aquela pessoa. Então, eu vou colocar um contrato com aquela pessoa para falar, olha, você vai me passar X% e só... E ponto. O processo é dela. O cliente está ciente de que ele não é mais meu cliente, ele é cliente dela, daquela pessoa, e é com ele que ele vai se acertar. A única coisa que eu faço na parceria é algo que eu acho que é fundamental em qualquer parceria. É fazer com que a autoridade daquela pessoa que eu estou passando o cliente cresça. Então quando eu vou indicar, eu não falo assim, pá, eu não faço execução penal, cara, então fala com o fulano de tal. Não, eu falo, eu não faço execução penal, mas é uma área extremamente importante, cara. Você vai precisar disso, disso. Isso é de fundamental relevância. Você não pode levar isso como se fosse uma coisa simples. Você precisa de alguém que seja especialista na área e alguém que vai te atender. E essa pessoa, a melhor pessoa que eu conheço nisso é o Zezinho, a Luizinho, a Mariazinha. Esse detalhe, Marlon, é imprescindível, porque teve alguém que falou aqui em cima, ó, a Goretz
que, mas daí o advogado que eu indiquei fica com o meu cliente. Talvez isso comece já no momento da indicação de você, quando você vai fazer uma parceria, né? Você fala, vai lá no fulano e etc. Essa própria desdenha que você teve com o cliente de vai lá no fulano, faz com o fulano, eu conheço o fulano, o cliente na hora que chega nesse fulano e é bem recebido pelo fulano, ele esquece de você. Agora, se você pega na mão do cliente, como o Marlon falou, né? Olha, a pessoa que eu conheço que é bom em direito de família aqui em Campo Grande, que mexe com essa parte de inventário. Ele não é nem especialista em divórcio, ele é um cara que é especialista em inventário, é o fulano de tal. Vamos lá, vou te apresentar a ele, é uma pessoa da minha integral confiança e etc. É diferente. Porque o cliente, quando gostar do trabalho deste fulano, vai lembrar que quem levou você até lá foi você. Foi o Thiago Buni, advogado criminalista. Então ele nunca vai deixar de ser seu cliente e te procurar quando ele precisar de alguma coisa na advocacia criminal. Tá? Eu vejo, pode falar. sobre isso aí eu converso muito com o João, né? Vejo ele falando muito, da forma como ele fala com os clientes dele, com os parceiros dele, que ele coloca essa questão da fidelidade. Fala, olha, isso aqui é igual um casamento. Quando que o casamento é desfeito? Normalmente, né? Quando não tem uma fidelidade recíproca. Então, eu vou te indicar o cliente. Se você vier aí passar a perna em mim, se você for desonesto, se você não tiver a mesma reciprocidade, se a gente não fechar outras parcerias juntos, nosso casamento acaba. Tudo bem, beleza, você vai ganhar esse cliente, mas os próximos, de mim pelo menos, não vai ser uma parceria duradoura. Eu achei interessante só esse ponto, Thiago. E é importante, né? É importante. Parceria tem que ter uma relação de confiança, tem que ter via de mão dupla, né? Então, sempre que eu faço parceria, até já ir por conta da questão de porcentagem, grande Vinícius, por conta da questão de porcentagens e etc., né? Parceria é um negócio que eu sempre deixo claro para o advogado de ser uma via de mão dupla, né? Eu quero ganhar alguma coisa naquele honorário? Depende. Esse advogado é um advogado que, quando me indicar clientes, vai pretender também ter alguma porcentagem do meu honorário? Eu sempre vejo isso. Hoje em dia, normalmente, quando eu indico alguém, eu indico falando, não quero, digo pro colega, não quero nem participação nenhuma, não quero nada, né? Para que ele já fique ciente. Se um dia ele me indicar algum cliente, eu também não quero compartilhar nada de honorários com ele. Porque, principalmente no começo da profissão, eu sei disso, eu tive um começo também, como todos vocês que nos assistem. No começo da profissão, vem muita indicação pra gente que é advogado criminalista, que fala, olha, eu sou advogado criminalista, aí vem aquele advogado mais famoso que advoga na área trabalhista, na área tributária, na área civil, vem muita indicação de cliente pra gente, e o advogado quer pegar 50% dos seus honorários, quer dividir meio a meio e o trabalho é todo seu. Quer pegar 40% dos seus honorários e o trabalho é todo seu, né? Às vezes nem 20% só pela indicação, que é como normalmente se trabalha no mercado, compensa pelo tanto de trabalho que você vai ter e pelo honorário não ser um honorário vultuoso, talvez naquele caso. Então analise muito isso e sempre diga, né, que tem que ser uma via de mão dupla. Só que até acho que isso que a gente está falando poderia ter até outro título, né, Rodrigo? Nós não estamos falando de parceria. Nós estamos falando, de certa forma, de indicações e parceria em outras áreas, né? Calma. Que era justamente isso que eu queria falar, né? Tem duas formas de parceria. A primeira é essa que a gente está falando. Você fazendo parceria com advogados de outras áreas, de outros nichos que você não atua. Pode ser até da mesma área, na advocacia criminal, como o Marlon falou, mas na execução penal, se você não atua, por exemplo, na execução penal. Só que aí eu quero ouvir do Marlon e saber o que ele pensa, né, da parceria com colegas da mesma área, para atuar no mesmo caso, não necessariamente num nicho que você não atua, né? Como que isso funciona? Como que isso chega até você, Marlon? Olha, sinceramente, eu tenho muito pouco de situações de parceria com colegas da mesma área, no mesmo processo, para atuar em conjunto. Acho que quem tem mais isso é a questão do João, da questão do júri, né? Normalmente, quando alguém manda um cliente para mim, já manda nessa questão do financeiro. É raro, na verdade... Já aconteceu comigo umas 2 ou 3 vezes do colega querer me indicar o cliente e querer constar nos autos, porque ele quer fazer audiência, porque às vezes é alguém que está começando e quer um aprendizado, e quer acompanhar. Até porque é complicado, Thiago. A gente está num momento da advocacia, né? Eu tô na advocacia há 12 anos, você está um pouquinho menos que isso, nós somos advogados que já somos da velha guarda. Às vezes a pessoa está começando a advogar ali e ela quer te passar aquele cliente, porque é uma área que ela não atende. Então eu recebo bastante cliente de advogados criminalistas que vêm da minha área, que é a parte de lavagem de dinheiro, as coisas que eu gosto de mexer, então acaba caindo na minha mão.
Quando acontece isso, eu sento com o colega e falo, olha, você quer atuar aqui comigo? Quer? Beleza, tudo bem, vamos nas audiências, vamos lá, mas você tem que estar ciente de uma coisa, você me passou o cliente, então eu vou tomar as decisões. Então você está ciente que eu vou tomar as decisões? Beleza, então você pode constar no processo tranquilo, que é combinado não sai caro. Porque aí eu não vou arriscar assumir aquele processo de ponta de frente, colocar meu peito à mostra ali, para no meio do caminho eu não tomar uma decisão e ser uma decisão com a qual eu não concordo e ter um resultado que acabe sendo negativo e o Marlon vai ser o culpado daquela história. Então eu tomo esse cuidado e acho que é por isso, inclusive, que eu nem busco muito esse tipo de parceria. Quando me indicam, eu tento ficar com a questão mais da financeira. Divide, às vezes, 40, às vezes 30. Um erro que eu vejo que muitos advogados têm, civil, principalmente, quando me indica algum cliente, é não tratar sobre esses valores. Eu que tenho que puxar a conversa e falar, mas como é que vai ser? Ele só me indica, fala que deixa claro que quer receber um dinheiro, mas não fala quanto que quer receber, como é que vai receber, da onde que vai receber. Então, às vezes, eu dou até 50% da entrada, que normalmente é metade, e o restante não, porque vai demorar muito tempo, fica numa questão de acordo. Mas eu não tenho muitos. Eu acabo tendo parcerias com, por exemplo, ontem eu fechei um processo que tem um outro réu, e aí esse réu tem um advogado. Aí a gente trabalha em conjunto os advogados, porque são vários advogados de vários réus. Agora, em um mesmo réu, eu não costumo fazer, não. Deixa eu até dar uma dica nessa questão de honorários, quando você está fazendo uma parceria, né? É importante, eu tenho essa mesma preocupação que o Marlon, que se é uma parceria que vai ter compartilhamento de honorários entre o advogado que te trouxe o caso e etc., isso seja conversado antes. Por quê? Porque muitas das vezes aquela porcentagem, aquele valor que o advogado que te indicou o caso ou que vai atuar com você como parceria pede, às vezes você consegue tirar do próprio cliente, majorando alguma coisa nos seus honorários, fazendo uma negociação melhor e etc. Então essa negociação com o advogado que você está tendo uma parceria tem que vir antes, tá? Deixa eu falar como é que funciona comigo, Marlon. Eu tenho ainda muitas parcerias e principalmente com alunos. Principalmente com pessoas que foram meus alunos, que são meus alunos, que me conhecem da rede social e etc. Muita gente tem medo, tem receio e não sabe até atuar em tribunal superior, é uma área que eu atuo muito. Então chega muito para mim esses casos assim, Thiago, quero fazer uma parceria com você para um cliente aqui para a gente fazer um recurso. Eu cobrei para atuar só na primeira instância e agora eu preciso passar um valor novo para atuar na segunda instância e quero que você atue junto. Então isso acontece muito, né? E aí, gente, acho que o principal de uma parceria, né, você tem que pensar que aí você está fazendo dois tipos de, entre aspas, negócio. Dois tipos de relações contratuais. Uma com o outro advogado, que não é teu sócio, que você vai ter que ter uma relação com ele bem conversada, bem definida, para que aquilo de fato seja o que o Rodrigo falou, como o João leva, como um casamento, né, para que essa parceria seja duradoura e traga bons frutos para você. Quando eu falo bons frutos, é honorários, né, é crescimento no teu trabalho. E também com o cliente. Então é muito importante isso, e eu vejo muito advogado esquecendo disso que o Marlon falou, desse outro lado, que está se tendo uma relação contratual entre os advogados e pensando só no cliente. E aí por isso que talvez no meio da parceria perde o cliente, e aí por isso que talvez no meio da parceria nunca mais aquele advogado te indica clientes, é por conta disso. É porque você não está cuidando das duas pontas, da relação contratual com o outro advogado e da relação com o cliente. Fala, Vinícius. Ô, Thiago, posso passar aqui minha visão, né? Vocês são advogados muito mais antigos, né? Eu sou advogado jovem. Então, assim, para mim, a parceria ela é primordial, né? A gente faz um marketing no Instagram para criar autoridade, mas 70% dos meus clientes vêm de parcerias, até mesmo porque a gente do criminal não tem tanto contato com a massa, né? Às vezes um advogado ali que é trabalhista ou que ele é previdenciário, ele tem muito mais contato com a massa. E ele é um filtro que a gente pode usar para angariar clientes, né? Angariar não, né? Para captar. E aí diversos colegas, às vezes até busco alguns colegas aqui na minha cidade, me apresento, passo meu Instagram, falo que eu sou advogado focado só no criminal, não tem interesse em nenhuma área. E aí eles acabam achando interessante, porque via de regra, quando chega cliente criminal, eles dispensam, eles falam que não atuam. E aí eu proponho uma parceria e ele vai ganhar e eu vou ganhar. E assim, eu faço 3 tipos de parceria, né? Às vezes pode ser um advogado que está querendo iniciar no criminal. Óbvio, eu não sou um mentor, mas eu tenho um conhecimento um pouco mais do que o iniciante. E às vezes eu acompanho aquele processo, ajudo ele em questões práticas. E aí, se ele atuar junto comigo, ele obedecendo o que eu vou falar, óbvio, né? Eu faço uma parceria de 50%. Se ele ficar
à disposição, às vezes eu preciso de uma diligência ou alguma coisa do tipo, 30%. Ou se ele não quiser dor de cabeça, é só o repasse ali, aí 15%. Então, dependendo da situação, dependendo do cliente, a gente estuda ali a proposta, entendeu? Então, é muito interessante para a gente, né, para os criminalistas, essa parceria, porque dá um resultado bom, né? O que o Vinícius falou é muito legal. Acho que não tem que ter uma regra geral, mas você pode criar padrões de parceria, como o Vinícius falou. Não tem que ter uma regra geral, porque cada parceria é uma parceria, cada cliente é cliente, cada montante é honorário, o advogado é um cara que às vezes vai te ajudar ou não vai te ajudar. Então, assim, não tem uma regra geral, mas eu acho interessante, é mais ou menos nesse sentido que a gente trabalha aqui no escritório, Vinícius, com esses padrões. Fala, Rodrigo, você queria falar alguma coisa? Não, eu acho legal essa visão, né? Porque, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, assim, por exemplo, para o Marlon, para o Thiago, é ruim advogar num processo de conhecimento junto. Mas eu enxergo um mercado muito grande. No seguinte ponto, às vezes o advogado, ele é aquele cara técnico, ele gosta de escrever a peça, ele escreve a peça bem, só que ele não é o cara para ir numa audiência, não é o cara para se relacionar, não é o cara para estar ali no momento que precisa fazer uma sustentação oral, não é o cara que precisa falar. E às vezes o casamento desses dois tipos de advogado é muito bom, porque às vezes o outro cara é o cara que está ali para falar, mas ele odeia ficar no escritório fazendo peça. Para ele isso é um sofrimento. Então, se você casar esse tipo de parceria, ó, eu sou o cara que vai na audiência, vou arregaçar ali na audiência, sou muito bom, sou bom de inquirição, não tenho medo de nada, não tenho medo de audiência, de juiz, enfim. Você casar esses tipos. E o terceiro tipo que eu penso é o cara que é o cara da captação. Claro, não estou falando da captação ilícita, mas estou falando da captação lícita de clientela. Ó, eu sou o cara que chove cliente para mim. Então, se chove cliente para mim, só que eu não vou conseguir atuar em todos os casos, por que não ter o cara que faz minha peça, ter o cara que faz audiência, ter o cara que faz cada parte, como se fosse um escritório, cada parte faz uma coisa. E aí talvez eu consiga expandir isso, como o Thiago estava falando ali, acho que o Marlon também deve ter bastante, atuação para todo o Brasil, né? O Marlon falou que tem, eu já ouvi ele falando em casos do Mato Grosso, né? Você tem atuação bem grande, né, Marlon? Para além de Mato Grosso. São Paulo, Curitiba, lá para o Nordeste, eu não tenho nada em Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é a minha terra, que eu nasci lá, eu não tenho nada no Rio Grande do Sul, mas o resto tem bastante, tem uns perdidos por aí. E nesses casos, Marlon, você tem em outra comarca, outro lugar, como é que você faz com essa parceria? Porque aí o advogado daquela localidade, tirando agora a pandemia, né, ele vai ter que atuar, né? Ele vai ter que ir em algum outro lado, senão vai ficar até muito caro, né? Ou não? Depende do processo, Rodrigo, porque tem processos em que eu fui convidado porque o advogado tinha uma deficiência numa parte específica, ele quer que eu atue junto com ele. Esses processos, normalmente, é definido logo no começo. Na primeira conversa, a gente já fala, olha, vai ser 50-50? Vai ser, então beleza. Mas, para que eu possa trabalhar com você nesse processo, o mínimo que eu aceito receber é X. Então, eu falo para ele o mínimo que vai ser da minha parte. Até porque o advogado que está ali, às vezes, ele quer mesmo fechar aquele processo de qualquer jeito, quer que a gente trabalhe junto. Então, vamos supor que, vou dar um exemplo. Eu falo, cara, beleza, vai ser 50-50, esse processo é um processo muito complicado, o mínimo que eu aceito receber é 50 mil. Beleza? Beleza. Se ele quiser sentar com o cliente e falar, cliente, é 100 mil, vai ser 50-50, ótimo. Se ele quiser falar assim, não, putz, eu quero esse cliente, eu quero ter essa oportunidade, eu quero conversar, acho que vai ser bom para minha carreira, e quiser passar 55 e ele ficar com 5 ou ficar com 50, nós combinamos no começo como é que vai funcionar. Fica a critério dele. Então, alguns processos que eu tenho fora são assim, mas a maioria dos processos que eu tenho fora são sozinho. Veio do começo, ali no começo, meu primeiro processo foi um processo fora, e acabou que me gerou alguns clientes meio espalhados. Mas quando eu faço com parceria, é sempre assim, ele procura antes, eu passo o valor que eu acho justo de se cobrar, e depois eu passo o valor mínimo que eu aceitaria receber em uma negociação, e aí a pessoa se acerta lá. E aí a gente combina, qual vai ser o meu papel? Porque o meu papel pode ser ir fazer as audiências, como você disse, pode não ser. Agora com a audiência online é um pouco mais fácil, mas antigamente, vou precisar ir fazer audiência? Vou precisar estar aí o tempo todo? Vou precisar fazer isso? Ou você quer que eu te estude, tipo, as teses, desenvolva peças, crie teorias? O que você precisa? Isso é tudo uma questão de conversa, é combinado com aquela pessoa que faz a parceria comigo. Deixa eu até fazer uma pergunta aqui, não sei se como vocês mudam ou não, mas em termos de procuração, tá? Essa é uma dúvida minha. Existe alguma cautela que você tem que tomar quando você atua em duas pessoas? E até que foi uma pergunta que surgiu no nosso grupo da comunidade, que eu achei interessante. Eu posso colocar atribuições diferentes para cada um dos advogados dentro de uma mesma procuração?
Eu, Rodrigo, vou dar uma procuração para o Marlon e para o Thiago. Eu falo, olha, o Marlon pode receber intimação, o Thiago não. O Thiago só pode, ou então o Thiago pode atuar em audiência. Se dou autorização para ele fazer tal ato processual, mas para o Marlon outro ato. É possível fazer isso? Acredito. Olha só o que acontece. O João, às vezes, recebe procuração só para fazer o plenário do júri. Eu gosto de receber essa procuração específica. Porque depois eu não fico recebendo intimação, não. Tem um caso, inclusive, que eu vou fazer sustentação oral amanhã aqui no Tribunal de Justiça, que a minha procuração é específica para fazer sustentação oral naquele processo. Outra coisa que eu atuo bastante também. Às vezes o advogado não faz sustentação oral, ou é um caso de muita repercussão e ele não quer fazer a sustentação oral daquele caso, e aí eu recebo uma procuração só para fazer a sustentação oral naquele caso. Isso acontece, né? Não sei o que o Marlon pensa, isso Mas é aí completamente ficam possível. os dois? Ficam os dois com você e o colega? Não, eu recebo uma procuração só para fazer a sustentação. Eu recebo, na verdade, um Ele não faz o subestabelecimento. subestabelecimento? Eu recebo um subestabelecimento com reservas de poderes específicos para fazer a sustentação oral. Hoje, eu tinha uma audiência que eu não conseguiria ir, em outra comarca, e aí eu subestabeleci um sócio que eu falei, ó, você vai ter que fazer essa audiência, não tem como eu ir. Aí fiz o subestabelecimento especificando, o único ato, fazer a audiência de hoje, ponto. Eu vejo que o ideal seria isso. Você tem um advogado que vai ter a procuração, né? E aí ele vai ter todos os poderes que ele definiu ali. E quando esse outro colega for atuar junto, ele vai subestabelecer. É até uma proteção para o advogado principal. Ele fica com a procuração e ele subestabelece. E aí ele pode subestabelecer o poder que ele quiser. Ele bota com reserva de poderes e aí estipula o poder que o outro advogado vai exercer. Ele pode especificar, inclusive, o ato, né? Eu posso dar uma procuração pro meu advogado falando que ele não pode receber intimação no meu nome. Que as intimações eu tenho que receber. Por que eu não poderia fracionar isso e falando, olha, eu vou dar esse poder para o Thiago e esse poder para o Marlon? Vocês acham que isso não é viável? Não. Eu não acho viável, não. Eu só nunca vi isso na prática. Que eu acho que foi a Melina que perguntou, ela até está colocando aqui, foi ela que perguntou lá na comunidade, e a dúvida dela foi aquela ali, ó, se na minha procuração eu poderia colocar que eu apenas vou fazer a audiência de instrução, julgamento e sustentação, por exemplo. Que eu vou atuar para um ato. Não. Aí seria do cliente direto para o advogado, né? Não é de um advogado para o outro. Isso. Eu acho possível, mas qual que é o problema disso, Melina? Você vai cair de paraquedas numa audiência de instrução que você, por exemplo, não fez a resposta à acusação. A testemunha foi rolada por outro colega e quem vai chegar na audiência de instrução para inquirir essa testemunha é você. E se você, para a audiência de instrução, acha que são necessárias outras testemunhas que não foram roladas por aquele colega? E se você, para atuar nessa audiência de instrução, acha que alguma prova teria que ter sido produzida antes da instrução, alguma perícia complementar, alguma contraprova e etc., você não tem ela para a instrução. Então, assim, isso pode tornar um pouco arriscado o exercício de defesa. É por isso que talvez, acho que eu nunca fiz isso, o Marlon também. É diferente de você ter um subestabelecimento ou uma procuração específica para você entrar num plenário e fazer uma sustentação oral de um júri, para você fazer uma sustentação oral num processo. Aí é complicado. Agora, a audiência de instrução, eu falo, é o coração do processo, né? É onde tudo acontece, é o ato mais importante. Então, talvez eu acho complicado para isso, né? Talvez. A não ser uma situação como essa que o Vini citou, de não vou poder estar presente no ato, vou subestabelecer para um colega para fazer o ato. E é uma audiência preliminar. Então, assim, é uma coisa bem simples, né? Eu acredito que se a gente vai para o viés... Quem que tá com o negócio na mão? Você, Marlon, que tá ansioso aí com o negócio da mão ofertando. Eu e minha mania. Se você vai para esse viés da procuração, eu não sei, eu sinceramente eu nunca parei para raciocinar se isso seria possível, você dar duas procurações com poderes diferentes. Mas eu acho que é muito arriscado até por uma questão dos tribunais em si, porque tem aquela regrinha que quando entra uma procuração exclui a procuração anterior, quando você dá poder exclui a anterior. Então vai cair na mão de um tribunal, o tribunal não vai nem ler a procuração e ele vai só excluir o advogado. E aí vai dar um imbróglio no processo que pode ser um problema. Acho mais fácil fazer para a prática mesmo, quando precisa se fazer isso, como a Melina queria, a IJ e sustentações, você tem uma procuração para o advogado que está cuidando do resto do processo e tu pega um subestabelecimento por ato. Até para você, o ideal desse subestabelecimento, se for esse tipo de contrato, é que seja efetivamente por ato. Tenho certeza que o Thiago também toma esse cuidado e o Vinícius, porque senão esse advogado que é seu colega, que você fez a sustentação, ele resolve não recorrer lá na frente e aí o cliente não concorda com isso, ele vai querer processar e entrar com reclamação na OAB contra todo mundo que está nos autos. Inclusive você, se você tem um subestabelecimento sem reservas comum.
Olha a ideia dela, que é bem interessante. Isso acontece muito. Vamos supor que eu sou o responsável por fazer audiências no processo. E eu não posso participar daquela audiência específica, porque eu tenho outra designada. Mas como tem 2 advogados no mesmo processo, o juiz fala, não, você tem, mas e o outro advogado? São 2 no processo. Isso acontece. Eu nunca soube qual que é a regra disso e os juízes também não sabem, tá? Porque já aconteceu várias vezes na minha frente e eu vi o juiz esperneando ali para saber como que ele ia decidir. Esse ato de eu dar uma procuração para 2 advogados, eu concedo a possibilidade de qualquer um deles participar ou é uma pessoa específica? Ou eu posso falar, não, eu quero meus 2 advogados. Se um tem compromisso... Oi, Thiago. O Thiago parou muito bonito agora, né? Olha só a carinha dele. Eu coloco naquele requerimento inicial de intimações, normalmente eu coloco, eu fiquei, como todo mundo sabe, eu fiquei 8 anos em sociedade, né? Só eu fazia o criminal da sociedade. Então eu sempre colocava, na resposta à acusação, eu já colocava que eu era o único responsável criminal, que eu era o único que tinha especialidade no criminal, que as intimações tinham que ser feitas no meu nome, sob pena de nulidade, e já aconteceu comigo em 2 oportunidades de eu ter acidentes de carro, e está em direção à audiência, tem um acidente de carro por algum motivo, ou teve uma vez que eu fiquei doente, uma vez que eu tive um acidente de carro, que eu pedi adiamento da audiência, informei que não poderia ir, e eu não tive problemas. Mas eu já tive notícia de colegas que tiveram problemas com esse argumento. Mas tem um monte de advogado aí. Aí vai numa questão do bom senso, e vai numa questão de se você informou o juiz que era só você naquela situação. Você informando isso, você tem margem para você brigar por uma questão de cerceamento de defesa ou algo do tipo, porque o juiz não pode exigir que um cara que é trabalhista vai fazer uma audiência criminal só porque o nome dele está constando na procuração, sendo que é uma procuração que foi passada por uma sociedade com outros advogados. Então, o fundamental é que se for fazer isso, vai ter uma sociedade, vai ter alguma coisa, deixa claro na peça inicial que você é o único criminal, que você é o único que vai responder por qualquer coisa na dinâmica criminal e você vai fazer as audiências. Assim você deixou o gancho para, se você tiver esse problema com o juiz lá na frente, que pode acontecer de verdade, você poder impetrar um HC, poder discutir alguma coisa, ou poder recorrer de uma multa, né? Porque aí não vai ninguém. Você não vai mandar o seu colega trabalhista na audiência só porque você não pode ir. Você vai tomar uma multa de 10 salários na cabeça. Né? Eu concordo plenamente com o que o Dr. Marlon falou, né? E eu tomo um certo cuidado. Às vezes eu faço uma procuração com 2 advogados, mas na hora de me habilitar no processo, eu boto lá que só eu posso ser habilitado sob pena de nulidade. Então, se intimar o outro advogado, como na minha habilitação está lá o termo falando que só eu posso ser habilitado, tem motivos ali para a gente arguir algum tipo de nulidade. Isso é uma medida, né, correta, mas às vezes não dá certo, cara. Às vezes já vi ter problema com isso. Então já adotamos aqui no escritório em alguns casos que a gente, quando você conhece, quando você sabe que pode ter algum problema, ou quando é algum cliente que contratou e é algum caso que tem que ser você que tem que estar na audiência, etc., eu não coloco nem o pessoal do escritório na procuração junto comigo. Eu vou sozinho na procuração, porque às vezes tem que redesignar uma audiência, alguma coisa, e o juiz fala, não vou redesignar, porque tem outro advogado na procuração, outro advogado pode fazer audiência. A gente tem muito problema com isso, Rodrigo, você não tem noção. A gente que é advogado particular, mas muito problema com isso. Eu já tive que entrar com HC para redesignar a audiência, porque o juiz não queria redesignar. Olha só, o cara depois reclamam que tem muito HC, né? Mas chegou o absurdo do advogado ter que entrar com HC para redesignar a audiência, porque você prova que você tinha um compromisso no dia e não querem redesignar porque tem outros advogados na audiência e, sei lá, são advogados do meu escritório que não fazem audiência. Quem faz audiência sou eu, ou que no contrato meu de honorários advocatícios está lá vinculado que eu tenho a obrigação de estar presente na audiência. Então, às vezes, é importante também ter essa cautela quando você faz alguma parceria com algum outro advogado, mas o cliente especificou que é você que tem que estar na audiência, aquele advogado está só te indicando de você estar sozinho na procuração, para ficar bem clara essa situação, para às vezes não ter esse problema. Dá certo também o que o Vinícius e o Marlon falou que eles fazem? Dá, mas não é 100% de certeza que isso vai dar certo. É uma possibilidade boa de amarrar o negócio, mas nem sempre dá certo, né? Rodrigo, vai. O Rodrigo tá complicado. O Rodrigo tá com perguntas muito boas hoje, porque ele é defensor público, então ele não vive esse lado de cá, então tá muito legal. O Rodrigo tá entrevistador hoje. Eu não faço procuração, eu não sei de honorários, essa parte é bem ruim para mim. Tipo, tem que pagar custos processuais, essas coisas para a defensoria não tem. E esse subestabelecimento com reserva de poderes, eu posso reservar o poder que eu quiser ou não? É uma coisa específica. Tipo, ou melhor, eu posso dar um poder específico? Falar assim, olha, eu vou fazer um subs com autorização para você fazer a audiência tal, do dia tal. Com reserva de poderes, e você pode especificar quais poderes que você está dando.
A questão, assim, sem reserva, aí você passa o comando para o advogado que você está subestabelecendo, né? Se você botar com reservas, você ainda continua o titular ali da ação. E esse ato que eu passei pela procuração, eu ainda posso fazer ele quando eu faço com reserva de poderes? Sim. Pode. Os dois podem. Você está cedendo um poder, né, que é para você, também para ele. Você não saiu do processo de forma nenhuma, você continuou como advogado. Só que ele também pode fazer alguma coisa que você poderia fazer. Só se você fizer sem reservas, aí você não pode fazer mais ato nenhum do processo. Tem que juntar um subs. Inclusive, uma dúvida que sempre surge é se a gente pode revogar o subestabelecimento com reservas. A gente pode. A gente deu o subestabelecimento com reservas, você revoga a hora que você quiser. Já aconteceu um caso engraçado comigo, numa das parcerias que eu fiz. A advogada foi me subestabelecer, só que ela subestabeleceu sem reservas de poderes. E era um processo sigiloso, e aí ela foi excluída. E aí ela veio falar comigo, doutor, o que aconteceu? Me tiraram do processo. Aí eu, doutora, você fez um subestabelecimento sem reserva. Então a doutora saiu do processo, mas eu vou te subestabelecer novamente. Aí eu repassei o processo dela, que já era dela, mas eu botei com reservas, né, para eu continuar. O Yuri perguntou se eu posso aceitar a participação de outro advogado. Eu não posso. Se eu estiver atuando na defesa, só eu. Eu não posso... inclusive, teve um advogado que fez isso. É até interessante falar, porque acontece. Ele subestabeleceu para a defensoria, sem reserva de poderes. Ele fez um subestabelecimento para a defensoria. Você contou isso, cara. Sem reserva de poderes. Só que o que acontece? É complicado, porque esse subestabelecimento dele não vale. Não tem como ele subestabelecer para a defensoria. O que ele tem que fazer é sair do processo. E quando vocês saem do processo, essa regra eu sei porque eu falo todo dia. Tem 10 dias ainda que você fica responsável por ele. Então, cuidado. A pessoa vai e faz a revogação ali do processo, pede para sair, né? A renúncia da procuração dela. Junta e fala, bom, agora não tem que fazer mais nada, mas tem um prazo correndo. Cara, se tem um prazo correndo e está dentro dos 10 dias, você tem que fazer. E eu não faço. Eu sou bem chato com isso. O cara vai lá e fala, atua. Eu falo, não vou atuar. Quando tiver os 10 dias, o advogado vai atuar. Eu vou atuar depois que terminar esse prazo. Coração porque... um cuidado que eu sempre falo, sempre digo e pouca gente lembra disso, é o cuidado que você tem que ter quando você é subestabelecido com reserva de poderes. Por quê? Tem uma previsão no Estatuto da OAB, pouca gente conhece, que diz que o advogado que foi subestabelecido com reserva de poderes, ele não pode cobrar honorários do cliente sem a intervenção do advogado subestabelecente. Tá? Eu aprendi isso muito cedo no começo da minha carreira profissional. O cliente sofreu uma busca e apreensão na empresa, quem foi o primeiro advogado que ele ligou? O advogado da empresa. O advogado que faz o trabalhista, o empresarial, o tributário da empresa mensalzinho. O advogado chegou lá, acompanhou a busca e apreensão, acompanhou o cliente que estava com mandado de prisão preventiva, chegou no Ministério Público e juntou uma procuração. Depois, quando eu fui procurado no período da tarde, esse advogado fez um subestabelecimento para mim, que ele já estava com procuração. Depois foi feito o contrato de honorários com o cliente, etc, etc. Num determinado momento, esse cliente para de me pagar e eu preciso tomar medidas judiciais para cobrar esse cliente. Só que como eu estou subestabelecido com reserva de poderes, eu precisaria da intervenção, da anuência, da concordância desse advogado que me subestabeleceu para cobrar comigo. Só que ele continuava sendo advogado da empresa do cliente, recebendo mensalmente. Aliás, ele nem tinha recebido para atuar no procedimento criminal, porque ele nem tinha atuado. E eu não podia fazer essa cobrança. Olha só como é que eu fiquei amarrado. Aí eu aprendi de uma vez por todas, né? Tiago, como é que você faz? Bom, ele me dá um subestabelecimento sem reservas e sai do processo, já que ele não atua na área criminal. Aí se o cliente quer que ele continue, pois bem, aí a gente pega uma nova procuração com nós dois, eu e ele no nome. Eu entro no processo com uma procuração e não com um subestabelecimento com reservas, tá? O subestabelecimento com reserva, você fica amarrado ao advogado que te subestabeleceu para cobrar honorários. Não sei se o Marlon já passou por isso, mas eu passei e foi, assim, educativo para mim. Já vi muita gente se ferrar com isso no cível, cara. Pega subestabelecimento com reservas e, no fim das contas, na hora da execução, ele não consegue fazer quase nada sem a participação do outro advogado. Exato. Show de bola. A Sara tá falando aqui que vai participar hoje da sala secreta lá com a gente. Só lembrando os membros aí da comunidade, hoje tem 7 horas, tá? Vou mandar lá no grupo o aviso para vocês, depois eu mando o link. Quem é membro da comunidade, hoje tem sala secreta, 7 horas. Vinícius vai estar lá com a gente, ó. Vinícius é membro lá da comunidade, vai estar lá também. Essa parte do subestabelecimento, da procuração, da juntada, eu vejo muito advogado juntando procuração, por exemplo, só para ver o processo. E é uma coisa que eu indico muito, principalmente nos processos da Lei Maria da Penha. Eu sei que o tema agora eu vou fugir um pouquinho. Mas vocês acham que isso é possível, eu ter uma procuração só para ver o processo? Aqui tem dado certo, tá? As juízas têm acatado. Mas vocês acham que isso é possível, juridicamente falando, assim?
Juridicamente, sim. Juridicamente, sim. Só que, isso é muito importante, a procuração tem que estar assim, viu, Rodrigo? Eu já vi advogado juntar isso em indeferido, o cara juntar uma petição, porque teoricamente tem até norma também no Estatuto da OAB, pô, eu sou um chato, né? O cara que fala do Estatuto da OAB é chato, mas é porque eu fui professor de ética, e essas questões resolvem muita coisa, essas normas do Estatuto da OAB. Tem norma no Estatuto da OAB que te permite juntar a procuração depois de 15 dias, em casos urgentes. E para mim, quando você precisa analisar um procedimento, normalmente, né, caso urgente, o cliente acabou de sofrer uma busca, etc., você precisa analisar para poder falar de honorários, etc. Então você pode juntar uma petição falando que vai juntar a procuração depois. Eu já vi isso não dar certo. E eu já vi não dar certo também, ainda que o procedimento esteja andando, o advogado só juntar a petição e pedir para ter acesso para consultar o processo, para ter informações. Não dá certo. Tem que estar vinculado à tua procuração. Se tiver vinculado à procuração, eu nunca vi dar errado. Né? Então o cliente, você pega uma procuração cliente específica para ter acesso ao processo. Não te dá acesso para fazer a defesa dele, não te dá permissão para tomar nenhum ato no processo, a não ser juntar uma procuração e abaixar o segredo de justiça para você poder olhar aquele procedimento. Né? Só que a tua procuração tem que ser nesse sentido. Não adianta só a petição. A procuração tem que te dar única e exclusivamente esse poder. Aqui no Rio de Janeiro, eu faço muito isso, boto só para ter acesso ao processo. E aqui a gente tem uma falha, não sei aí no Mato Grosso do Sul, né? Mas se a gente botar uma receita de bolo e pedir para ver, eles liberam o acesso automático. Não tem um filtro para ver isso. Então, assim, se a gente peticionar, tá ali já, independente, não vai ser indeferido. O nosso intuito já conseguimos, que era ter o acesso, e depois ele excluir a gente, beleza, a gente já viu do que se tratava. Aí em Mato Grosso, vocês têm um filtro antes de liberar ou já libera automático? É porque o nosso sistema aqui, o Vinícius, ele é o ESAGE, né? Não sei se em São Paulo é o ESAGE. É São Paulo é ESAGE. O pessoal acha que o ESAGE é só... né? Aqui é um sistema do Rio de Janeiro. Velho, o Rio é uma... Você sabe como que eu consulto os processos que eu atuo no Rio, Rodrigo? Conta pra ele, Vinícius, através da login do Vinícius. O Vinícius está nos processos que eu tenho lá no Rio de Janeiro para eu poder consultar os processos no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro, para você se cadastrar no sistema deles, é presencial, você tem que ir até lá, cara. Ai, e aí, coisa como é que boa. eu ia até lá no meio da pandemia e etc. E aí, assim, você tem que ir até lá e na pandemia eles não estavam atendendo. E aí, o advogado não se cadastra no Rio de Janeiro. Só pode quem já era cadastrado atuar em processo no Rio de Janeiro. É uma loucura, né? Mas todo mundo acha que ESAGE é só em São Paulo. Esses dias só rapidamente, brincadeira, né? Eu postei uma foto de eu fazendo um protocolo aqui no escritório, uma brincadeira à noite, e aí todo mundo, TJSP, pô, gente, o Brasil é muito maior do que São Paulo. No Mato Grosso do Sul nós também somos ESAGE, e eu particularmente acho o melhor sistema, não sei o que o Marlon pensa, mas eu acho o mais fácil, mais educativo, né, o ESAGE. E, o que o Vinícius estava falando? O sistema, que eu até falei do filtro. Como o ESAGE não é um sistema de processo eletrônico, ele é simplesmente um sistema, né, não é um sistema de processo eletrônico, você não é intimado pela plataforma do ESAGE, etc. A triagem é feita por pessoa, ainda por pessoas, não pelo próprio sistema, por robô. No Rio de Janeiro é assim, eu junto a receita de bolo, eu tenho acesso, porque a triagem é inteligência artificial. Né? Se o advogado juntou uma petição, ele está cadastrado. Aqui no Mato Grosso do Sul não dá certo isso. Então, sistemas que tem essa análise ainda no manual, o EPROC é assim, o ESAGE é assim, né? Não basta juntar para ter acesso. E eu vou falar para você, aqui a defesa, a resposta à acusação é difícil do pessoal, né, cara? Você acha que vai ler o que está escrito na sua procuração? Claro que não. E é essa que é a grande sacada. Porque se você colocar na sua procuração que você não pode receber intimação, provavelmente eles vão te intimar como se você fosse o dono do prazo ali. Falou, eu não posso receber intimação e citação em nome do meu cliente. E eles vão te intimar e citar como se você pudesse. E depois isso dá uma nulidade lá na frente. É muito interessante. E aí, a outra pergunta, e aí eu vou, sei lá, passei para a parte de procuração, que é interessante aqui para vocês quiserem voltar para a parceria, fala aí. Não sei se o Marlon queria falar alguma coisa. Depois eu encerro com uma questão de parcerias que não acho interessante de fazer. Mas vamos terminar a procuração primeiro. Então, você vai fazer uma pergunta. Vocês juntaram uma procuração para atuar no inquérito, no flagrante. E você juntou aquela procuração integral. Tá? Aquela procuração que o cara te dá direito para tudo, para assinar em nome dele, vender casa, fazer o que quiser. A citação do processo. Se cair no nome do advogado que tem essa procuração ultra ampla, vocês acham que ela é válida ou não? Tem que ser em nome do réu, tem que ser pessoal a citação. Eu acho que é inválida, mas eu perdi essa tese num processo do TRF da Terceira Região de São José do Rio Preto,
que eu entrei com a procuração lá no inquérito, foi lá o meu segundo processo. Eu entrei com a procuração no inquérito e o cliente não tinha mais nada, eu só ia ver o inquérito dele. E eu atuei para outro cliente nesse processo. E o processo começou contra ele e eu nem fui intimado, depois eu consegui anular mais para frente porque eu não tinha sido intimado. Mas o processo começou contra ele não foi citado por edital porque consideraram a minha procuração lá do inquérito. E essa briga, que foi a principal briga que eu entrei depois, eu perdi. Eu ganhei depois a anulação porque eles deixaram de me intimar do resto do processo, né? Mas a briga de fazer com que eles contassem a prescrição como se ele tivesse sido citado por edital, eu perdi. Perdi no TRF da terceira região. Olha que perigoso, né? Que interessante você colocar uma procuração para atuar no inquérito e não para atuar no processo. Aqui acontece muito. Aprendi. Aqui acontece muito, viu, nos processos, porque vem para mim, quando tem um advogado. Pode falar, Thiago. Eu tava procurando aqui e achei, né? O 396, que é o da resposta à acusação, ele fala que a citação tem que ser pessoal, né? Só que aí o problema está lá na frente nas nulidades, que o 570 fala a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou da notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes do ato se consumar, embora declare ou faz um único arguila depois. Então, basicamente, se ele comparece como? Através de advogado, né? Tá sanada essa nulidade. Igual o Marlon, não concordo, né? Mas na jurisprudência eu já vi vários casos igual esse que o Marlon falou, né, que fica sanado. Por isso que é importante não ter, eu sempre falo, procuração criminal não pode ser ampla. As procurações do meu escritório não têm poder para receber nem citação e nem intimação no nome do cliente. E acho que tem uma questão também do... Pode falar, Vinícius. Aqui no Rio de Janeiro, os juízes costumam respeitar muito isso, né? Ainda mais quando o réu está preso, né? Ele não aceita a gente responder se quer recorrer, não. O prazo de recurso só passa a valer depois que o mandado chega com a resposta de ciência do réu, né? Aqui o que acontecia muito é do defensor apresentar a resposta. O cara é citado por edital, faz a citação por edital dele e vem para a defensoria. E o próprio defensor, eu até estava discutindo isso com o Thiago, o próprio defensor apresenta a resposta à acusação, ele não vê que o cara foi citado por edital. Porque é tão automático para a gente fazer ali, a gente faz a resposta à acusação, beleza. Aí acontece o quê? Não suspende nada, o processo continua contra o cara, faz colheita de prova, e o processo vai indo, e eu sempre olho. Aí quando eu olho lá, porque isso é batata, você está com um processo criminal, olha lá a citação lá atrás, que normalmente tem, não normalmente, mas a chance de ter rolo existe, e ela é tipo de uns 30%, 20%, então ela é considerável. E aqui eu faço muito isso. Eu pego, olho lá atrás e falo, não podia. Ah, mas o defensor apresentou a resposta à acusação, então ele compareceu. Porque o 366 fala, se o acusado, citado por tal, não comparecer, nem constituir advogado. E aí ele teria constituído uma defesa ali. E esse que era o grande problema aqui, mas normalmente exatamente isso que aconteceu. Eu peço a nulidade desse momento para trás, isso acontece, porque ele foi citado por edital, ele não compareceu com o advogado, deveria ter sido suspenso o prazo prescricional. Não foi, então anula o processo todo. Anulando o processo, normalmente prescreve. Foi isso que aconteceu, exatamente isso. Porque o cara tinha minha procuração, ele acabou sendo citado normalmente, não foi encontrado, ao invés de estar por edital, já mandaram para a defensoria. A defensoria devolveu o processo. Eu acabei conseguindo anular o processo depois por causa disso. Eu briguei por os dois casos, eu queria que anulasse tudo desde o começo, eu não consegui. Aí eu passei a brigar pelo fato de, tá bom, então se você está considerando a minha procuração, por que eu não fui intimado? Por que jogaram para a defensoria? Então tinha que intimar o advogado, está considerando que é a procuração que vale para dizer que ele foi citado, então não tinha que mandar para a defensoria, tinha que mandar para o advogado. E nessa eu ganhei, acabou que prescreveu tudo, mas a briga de não considerar minha procuração, porque ela tinha sido juntada no inquérito, eu não consegui. Olha que loucura. E aqui a doutora Luciane falou uma coisa interessante, que os juízes intimam para o advogado dizer se quer intimação pessoal ou pelo sistema. Aqui no Mato Grosso do Sul é muito louco, porque se eu for preso e falar meu advogado é o Marlon Ricardo, a vara vai tentar citar o Marlon, vai tentar intimar ele. Na verdade, eles publicam, se eles tiverem o número do OAB ou se eu souber, eles vão publicar uma intimação no nome dele, para ver se ele fala no processo. Se ele não falar nada no processo, ficar inerte, aí o processo vem para a defensoria. Mas olha que loucura, isso acontece muito, cara. Toda hora eu vejo. Chega lá, fui preso e falo, olha, o meu advogado é o Marlon Ricardo, e ele é advogado aqui em Campo Grande. O pessoal procura e intima você, cara. Muito interessante isso. Para você dizer se é ou não advogado naquele caso. Ô, Rodrigo, mas eu quero ouvir do Marlon aí essa história, acho que vai ser muito bom para os jovens advogados, da parceria que não compensa. Tem aquela boa e velha e conhecida parceria com policiais, cara. Eu vou dizer isso sempre. Não faça parceria com policial, não faça parceria com oficial de justiça, não faça parceria
com nenhum membro que esteja dentro daquele procedimento que vai indicar aquele cliente para você. Por N razões. A principal delas é o fato de que aquela pessoa, pelo fato de ela estar fazendo uma parceria com você, ela já não está sendo ética por dentro da própria profissão dela. Então, já tem um ponto ético ali que já é um problema. Segunda situação, pelo fato dela não estar sendo ética, ela não se prende aos mesmos conceitos éticos que você. Eu nunca vou chegar para um cliente meu e dizer que ele vai sair em 24 horas. O policial vai. O policial, ele está interessado no dinheiro que ele vai receber de você. E sem falar no fato de que é antiético perante a OAB. Você pode perder sua OAB e tudo mais. Mas ainda assim tem gente que faz. Então, o policial, ele não vai ter o mesmo conceito ético que você. O que ele vai querer? Ele quer o dinheiro. E para ele conseguir o dinheiro, que seria dependente de fechar o contrato daquele cliente com você, ele vai falar o que tiver que falar para aquele cliente. E aí, falando o que tiver que falar para aquele cliente, depois... Ó, Siri, até a Siri concorda comigo. O cliente, ele vai ficar vinculado, mesmo que você não fale para o cliente nada, o cliente está vinculado à fala que foi dita pelo policial. Ele vai dizer, ó, esse advogado é o advogado que é filho do desembargador, esse advogado, ele é amigo do delegado, esse advogado já tirou 3 aqui em 24 horas, ele tira todo mundo em 24 horas, ele tem esquema. E depois toda essa mentira vai cair no seu colo. E aí você vai ter que dar conta disso e às vezes está falando com uma pessoa ali que tem algum nível de perigo ou algo do tipo, que é um problema sério. E eu já contei em várias oportunidades e já prescreveu qualquer situação, conto que eu já caí nesse erro no começo da minha carreira. Eu fiz a parceria com um policial. O policial foi lá, me viu chegando várias vezes naquela delegacia e o policial me abordou e falou assim, doutor, então, quando chega aqui, chega gente sem advogado, esse tipo de coisa, eu vou te indicar um cliente, você topa? Ele topa, eu fiz um acordo ali de valores, eu totalmente, Zé, não fazia ideia do que eu estava fazendo na advocacia ainda, fiz o acordo com ele, peguei uma cliente com ele e essa cliente parou de me pagar. E essa cliente parou de me pagar e beleza, parou de me pagar, eu não sou muito de executar cliente, eu simplesmente saí do processo e tudo mais. E anos depois, ele parou de receber também, porque a cliente parou de me pagar. Anos depois, eu encontrei essa mulher, e eu conversando com ela, eu falei dos honorários, e essa mulher falou assim, você tá maluco? Eu te paguei. Você mandou aquele policial, você mandou aquele cara na minha casa, ele foi na minha casa armado, falando que se eu não pagasse, ele ia me matar. E eu paguei para ele toda a diferença que estava, eu dei um jeito ali, uma semana eu paguei para ele. E eu descobri isso anos depois de uma coisa que eu não estava nem sabendo dessa situação, por causa de que eu fui moleque e fiz a parceria com o cara lá no começo. Então eu não recomendo para ninguém que faça parceria com o policial, mas de jeito nenhum. Essa questão que o Marlon expôs, cara, eu me identifiquei muito. Às vezes aparecem alguns clientes, né? E um desses chegou assim falando, doutor, eu conheço um advogado que foi indicado pela polícia lá, né? Pela Polícia Civil. E eu não estou muito confiante, mas ele falou que é amigo do juiz, que ele vai conseguir facilitar o processo e não sei o quê. Eu falei, olha, quando você ouvir esse argumento de algum advogado, você já pode ter um pé atrás, porque nenhum advogado vai chegar prometendo rios e fundos, falando que é amigo de juiz, que vai facilitar o seu processo, vai dar um jeitinho. Isso não existe no direito penal, né? Cara, a gente já tem uma briga diária. Vinícius, eu mando embora. Quando o cliente vem com essa conversa, eu falo, cara, vai, é melhor você ir mesmo, né? Porque hoje em dia, eu não duvido que isso é um negócio da velha advocacia, e que isso acontecia muito, né? Mas a gente não vive mais essa situação e a gente não pode coadunar com isso. Eu sempre brinco, né? Tem muita gente que gosta de anunciar e falar de um combate à corrupção, mas como você combate a corrupção, qualquer prática imoral, antiética, né? Trazendo aquilo para o seu universo, não onde você pode mudar, né? Não onde você pode mudar. Se alguém chega na conversa, eu falo, vai, meu amigo, né? Eu até falo, eu conheço vários juízes que são fantásticos, mas eu até procuro não criar nenhuma relação de amizade com eles. Por quê? Porque eu não quero que aquele juiz que é fantástico, que é muito bom, que é um cara garantista e etc., um dia se declare imparcial em algum processo meu, ou que eu fique com algum receio de ir no gabinete dele despachar, ou de fazer uma petição mais dura, né? Tanto, né, pelo sim ou pelo não, por conta de eu ter uma relação com a amizade. Né? Então eu sempre vejo assim, cara, um advogado que fala que eu tenho uma relação de amizade, eu tenho trânsito, pô, eu odeio esse tipo essa conversa fiada, cara. E eu sempre falo, então vai lá, vai. O cliente, quando traz alguma informação dessa, eu falei, vai lá. Vai lá com quem tem trânsito. Já e outra coisa, fala, viu? Eu lembrei de um caso aqui, que foi muito engraçado.
E aconteceu mais de uma vez, do assistido chegar à defensoria. Por isso que eu não faço, tá? Nesses 10 dias, mesmo que a pessoa... às vezes o assistido leva à renúncia do advogado, eu não aceito, a não ser que esteja no processo do bonitinho. Porque os assistidos já chegaram em mim falando assim, doutor, o advogado falou que ia ter um funcionário dele aqui mesmo, que ia me atender, que ia fazer para mim um pedido, tal, que não sei o que lá. É verdade, cara, isso já aconteceu em audiência e lá no gabinete, nos 2 lugares. O doutor falou que ia ter um colega dele mesmo aqui, que ele ia mandar para me acompanhar na audiência, e era a defensoria. E aí o que acontece, cara? Eu não sei o quanto que esse cara cobrou, ou se ele ainda tá cobrando daquele cara e falando, ó, vai lá, que lá é o meu amigo que vai fazer para você, tal, não sei o quê, ou é um cara aqui do escritório. Então, assim, por isso que eu não faço. Dentro de prazo... Eu já vi um caso parecido assim também, Rodrigo, que uma cliente me procurou para saber se isso era correto. E aí depois acabou até fechando um contrato comigo. Era um júri, e a advogada atuou na primeira fase, e na segunda fase ela falou assim, fulana, vai pela defensoria que eu vou ficar por trás te ajudando. Aí ela achou isso estranho, né? Ela falou, ou eu tô pela defensoria ou eu tô pelo advogado. Aí veio me perguntar, eu falei, isso não existe. Ou ela vai atuar na segunda fase, ou ela não vai. Se ela tá querendo que a senhora vá pra defensoria, provavelmente ela quer sair do processo e quer ganhar dinheiro seu. Então, assim, se você tiver interesse em contratar um advogado, eu estou à disposição. Senão, a senhora pode procurar a defensoria. Mas não existe advogado atuar por trás da defensoria. Exatamente. Cara, interessante. Tiagão, vamos terminar já. Já passamos 1 hora aqui de podcast, mais um podcast encerrado com sucesso. Quero agradecer a presença aqui do Marlon Ricardo, que hoje capitaneou nosso tema aí, que é tema de parcerias. Legal. Quero agradecer a presença do Vinícius, que entrou aqui, eu vi ele ali presente nos nossos comentários, coloquei ele aqui pra dentro, e o grande sempre Thiago com a gente, o Vinícius aí. Junto. Quem quiser seguir, pessoal, aqui em cima na setinha, clica na setinha, segue todo mundo aí. Isso é muito importante pra gente. Vou deixar a palavra aí com o Marlon. Marlon, muito obrigado por você ter participado e colaborado aqui hoje com a gente. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que fizeram comentários. Não dá pra gente ficar lendo o comentário aqui, mas eu só vejo ele subindo rapidinho, porque eu deixo só os 2 de baixo. Então, muito obrigado. Foi fantástico. Espero que as pessoas possam aproveitar tudo que a gente conversou aqui. Se precisarem de qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. São amigos que podem contar comigo sempre. Pessoal, quem não segue o Vinícius, quem não segue o Marlon, né? Clica na setinha aqui em cima da cabeça do Rodrigo, siga todos eles, né? E lembre-se, Clube Criminal, todo dia, ao meio-dia, estaremos aqui sempre. Amanhã de novo, eu, Rodrigo Alvarez, João Ricardo Batista. Hoje eles têm a sala secreta, é um prazer ter vocês nesse nosso movimento criminal na prática. Vinícius, obrigado, meu amigo. Valeu! Nossa, pessoal, é uma honra estar aqui na presença de vocês, né? Só advogado aqui, referência, sigo todos. Iniciei minha advocacia acompanhando vocês, né? E agora tá aqui podendo compartilhar um pouco do conhecimento com todo mundo. E eu parto desse princípio que a advocacia não deve ter reserva de poderes, reserva de conhecimentos, né? A gente deve compartilhar isso e fazer uma advocacia mais forte. E vamos que vamos. E, gente, olha só, assim como o Vinícius está aqui hoje, né? Você que segue o Marlon, você que me segue, que segue o Rodrigo, que segue o João, segue a gente, cursos e etc. Um dia você vai estar aqui, com a gente também, na live, todo mundo, né, pode estar onde o Vinícius está aqui hoje. É isso aí, sem reserva de conhecimento, e acho que você falou, Vinícius, errado, mas vale, sem reserva de poder, sem reserva de cadeira, aqui ninguém tem cadeira cativa. Esse bordão agora, assim, compartilhamento é o subestabelecimento de conhecimento sem reserva de poderes. Sem reserva de poderes, é isso aí. Valeu, galera, falou, até amanhã. Valeu, pessoal.